Mas eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as Escrituras no Saltério, Salmo de número 46. O tema desse sermão é o Cântico da Santa Confiança. Salmo de número 46, nós vamos ler o Salmo inteiro. Minha versão aqui é NAA, mas os irmãos podem acompanhar a versão NVI também aí. O texto diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar mais uma vez? Deus, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, Deus. Portanto, não temeremos. Queremos pedir aqui nesse momento que o Senhor abra as nossas faculdades, Deus, e nos ajude a entender o que o Senhor quer tratar em nós e falar conosco através da sua palavra, Deus. Pedimos isso não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Pois bem, o salmo preferido de Lutero era o Salmo 46. Os historiadores afirmam que, enquanto a reforma protestante avançava, enquanto estava acontecendo, houve diversos momentos perigosos e as adversidades, os sofrimentos e uma grande pressão nesse momento tomavam conta de Martinho Lutero, durante as quais não foram poucas as vezes que Lutero se sentiu terrivelmente desanimado e deprimido. E a história afirma que em muitas dessas ocasiões ele recorria a seu amigo, companheiro de ministério, Philippe Melanchthon, e ele dizia: Philippe, vamos cantar juntos o 46º Salmo. E juntos eles entoavam o Salmo 46. Eu não tenho aqui o objetivo de entrar nos pormenores, mas imagine você, o reformador, passando por toda aquela turbulência, ameaças de morte, deprimido e cantando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos. E assim como acontece com o reformador, esse salmo foi escrito em um dos momentos mais difíceis da cidade de Jerusalém. A região aqui onde esse salmo é inserido é uma região muito instável politicamente. Existe então uma grande gangorra aqui, onde os reinos ascenderam ao poder e depois declinaram. E nos dias que esse salmo foi escrito, um reino aqui está em ascensão. Chamava-se Assíria, cuja capital era Nínive. O projeto deles era ser um império, o que de fato se tornou,
uma grande potência do mundo antigo pouco tempo depois. E tendo como grande objetivo, o objetivo principal, conquistar o Egito, que era uma grande força da época. E esse trajeto até o Egito, haviam dois pequenos reinos, o reino de Judá ao sul e o reino de Israel ao norte, cujo último rei chamava-se Oséias. Seu reinado durou aproximadamente 10 anos, do ano 732 a.C. ao ano 722. Oséias era um rei perverso, não adorava ao Senhor, e ele foi deposto. E as 10 tribos do norte desapareceram para sempre, indo para várias partes, sendo fragmentada pelo Império Assírio. Tempos depois, Sargão II, rei dos assírios, morre, e um outro rei, seu filho, assume o trono. Seu nome era Senaqueribe. Inteligente, engenhoso, ele tenta agora elevar a Assíria numa qualidade de império, e para isso ele precisa conquistar o Egito. O rei de Jerusalém nesse período aqui era Ezequias. Vocês se lembram da história de Ezequias? Era um homem piedoso, inteligente e temente a Deus. Cerca de 14 anos se passam após a destruição do reino do norte, e Senaqueribe agora está chegando nas portas de Jerusalém. Ele vai em direção ao Egito, mas antes ele pretende subjugar Jerusalém. Ele cerca a cidade por aproximadamente 6 meses. Ouçam bem, ele cerca a cidade por aproximadamente 6 meses. E toda a população fica presa dentro da cidade de Jerusalém. Ele tem como objetivo intimidar agora o rei Ezequias, porque o seu projeto principal é conquistar o Egito. Imagine vocês, os suprimentos vão acabando e eles estão presos dentro da cidade. E o livro do profeta Isaías vai dizer que Ezequias ora a Deus. Acompanhe comigo, por favor, na tela. Isaías 37, do versículo 15 ao 20. O texto diz assim: E Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feito por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Prestem bem atenção. Então o rei Ezequias aqui, ele consulta o profeta Isaías, que diz o seguinte da parte de Deus. E esse relato aqui está no livro de 2 Reis, capítulo 19, do versículo 31 ao 34. O texto diz assim: Porque de Jerusalém sairá o remanescente, do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante de mim dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E após a conversa aqui do rei Ezequias com o profeta Isaías, o rei Ezequias reúne a comunidade e ele se dirige ao povo. E esse relato aqui está em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8. Prestem bem atenção.
Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne. Mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. E o que Deus faz na sequência, irmãos, é de tirar o fôlego. Dobre a atenção de vocês. Esse relato aqui está em Isaías, capítulo 37, versículo 36 ao 38. Diz assim o texto: Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora e voltou para Nínive, e por lá ficou. E o texto continua dizendo: certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu Deus, Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram a espada. Depois fugiram para a terra de Ararat. Um anjo fere o arraial dos assírios. Flávio Joséfo, historiador e autor do livro História dos Hebreus, ele vai dizer que o exército de Senaqueribe, está registrado no documento, ele foi destruído por uma epidemia de ratos. A questão é que Senaqueribe, quer seja por uma epidemia de ratos ou por ação de Deus, do anjo de Deus ali, uma epidemia de ratos, que Senaqueribe, ele é humilhado por Deus e ele volta para Nínive, como o próprio Deus falou. E alguns meses depois ele é assassinado num templo pagão por 2 de seus filhos. E então Ezequias escreve essa canção que é entoada pelas ruas de Jerusalém, como um agradecimento ao grande Deus pelo livramento que ele deu ao seu povo. Esse aqui é o contexto do Salmo 46. E nós podemos fazer aqui uma grande aplicação. Deus poderia usar aqui a força dos homens que serviam ao rei Ezequias, não poderia? Deus também aqui poderia usar a cognição do povo de Jerusalém para, através de uma grande armadilha, acabar com o exército dos assírios, não poderia? Montar um grande cerco aqui e acabar com os exércitos dos assírios. Poderia, não poderia? Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Aqui para nós, irmãos, ouçam, há uma grande e preciosa lição. Prestem bem atenção. Em algumas ocasiões, a providência pode usar os meios ordinários, assim como em outras ocasiões, a providência pode usar os meios extraordinários para livrar o seu povo. Agora, quer seja por meios ordinários ou extraordinários, o livramento vem de Deus e não do povo. É o próprio Deus que faz. Ele age. Deus não está em silêncio. Ele continua agindo. Ele continua fazendo. Ele é Deus. E a história se repete. No decurso do tempo, o cenário muda, as pessoas mudam, o ambiente muda, mas a história se repete. Quem continua livrando o seu povo é o próprio Deus. A boa notícia aqui para você e para mim hoje é que o mundo não está entregue ao acaso. Existe um Deus que cuida de mim e de você, e é em quem nós podemos confiar. Esse é o Deus que nós servimos. Charles Swindoll, comentando essa passagem aqui, ele vai dizer o seguinte: nós a negamos, nós a disfarçamos, nós a mascaramos, nós tentamos ignorá-las, mas a verdade persiste teimosamente. Nós somos criaturas fracas, pecadores que somos, fracassamos, propensos que somos a doenças, adoecemos, fracos que somos machucados, mortais, acabamos morrendo, pressão nos desgasta, ansiedade nos causa úlceras, pessoas nos intimidam,
críticas nos ofendem, doença nos assusta, a morte nos assombra, como nós podemos continuar crescendo nesse saco de ossos, coberto com fraquezas demais para mencionarmos? Precisamos de uma grande dose de Salmo 46. Que esperança essas palavras trazem para aqueles que estão sofrendo com a opressão da fraqueza pessoal. E certamente você já se sentiu fraco diante de alguma situação, impotente, abatido, sem forças. Diante dos problemas, nós sentimos medo. E por isso, eu gostaria de fazer algumas aplicações sobre o Salmo 46 nessa noite. Interessante, antes das aplicações, é que o texto vai dizer para nós: ao mestre da música. Começa aqui, interessante, ao mestre, em algumas versões, ao mestre de canto, aquele que pode cantar outros salmos, alguém experiente do original. Também foi confiado esse salmo. Ezequias não confia a alguém qualquer, mas ele confia ao mestre de canto. É um salmo importante, foi um livramento importante que Deus fez ali para o povo nesse momento. Spurgeon vai dizer que coisas simples de fazer podem ser deixadas para cantores comuns, mas o músico mais habilidoso de Israel devia ser encarregado da execução desse cântico. A palavra hebraica aqui também, alamot, usada na introdução do Salmo, tem a ver com moças ou donzelas. Alguns estudiosos eles vão afirmar que o argumento utilizado acima para ser cantado com voz de soprano, ou seja, com vozes agudas. Só se dá pela notação musical, ou seja, vozes um pouco mais agudas, indicando que essa música ela deve ser cantada com vozes femininas em um nível mais alto, ou pode se referir, por exemplo, a instrumentos de som agudo, como em 1 Crônicas 15, versículo 20, em que lemos que Zacarias, e Eliabe e Benaia deviam louvar ao Senhor com instrumentos em alamot. Existe aqui um interlúdio no Salmo, ou uma pausa no fim dos versos 3, do verso 7 e do verso 11. No final do Salmo, a palavra usada é Selah, que existe uma pausa. O intuito dessa pausa, usada pelo autor, propositalmente, é para que o leitor ele pare nesse momento, ele faça uma pausa e ele reflita sobre o que ele acabou de ler. E ele perceba a mudança que ocorre na narrativa. E já caminhando agora para as aplicações, eu gostaria de fazer algumas afirmações sobre esse salmo. E a primeira afirmação que eu gostaria de fazer é que Deus sempre socorre o seu povo em tempos de aflição. Versículo de 1 a 3 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Não existe, irmãos, nenhum pressuposto bíblico, onde aponta que o cristão não passará por adversidade na vida. Não existe. E no versículo 1 aqui é importante ressaltar que a palavra está no plural. Prestem bem atenção. Tribulações. Tribulações. E nós precisamos estar bem fundamentados no Evangelho, porque certamente os problemas virão. Eu queria narrar a história aqui de um homem chamado Horatio Spafford, para a gente entender melhor sobre essa afirmação das tribulações. Em novembro de 1873, Horatio Spafford, advogado e renomado servo do Senhor, decide ir para uma cruzada evangelística
com um evangelista chamado Moody, um homem muito conhecido, e por um imprevisto de última hora, Horatio precisa ficar em Chicago. Porém, toda a sua família, sua esposa e suas 4 filhas viajaram na frente para Nova York para pegar a embarcação, e alguns dias depois Horatio embarcaria para encontrá-las, assim que pudesse. Então, no final de novembro de 1873, o navio parte em direção à Europa com Ana, sua esposa, e suas 4 filhas, e mais cerca de 310 passageiros. E uma tragédia acontece. Na madrugada do dia 22 de novembro, no Atlântico Norte, se chocou o navio, a embarcação que elas estavam, com outro navio inglês, e afundou em apenas 12 minutos. 226 pessoas morreram nesse naufrágio, incluindo as 4 filhas de Horatio. Somente 90 pessoas sobreviveram ao naufrágio, entre elas Anna Spafford, esposa de Horatio. Logo assim que Ana chegou a um lugar seguro após o resgate, ela enviou um bilhete para o seu marido com essa mensagem. Está documentado: salva, porém só. Imediatamente, Horatio pegou um navio e foi ao encontro da sua esposa. Em determinado momento da viagem, quando ele estava passando, ele foi avisado que estava passando exatamente no local onde suas filhas haviam morrido no acidente. E então ele se dirigiu à sua cabine e escreveu uma das canções mais lindas do cantor cristão, o hino 398 do cantor cristão. E eu gostaria de ler aqui a primeira e a segunda estrofe para vocês desse hino. Diz o seguinte: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Somos felizes com Jesus porque Ele está conosco independentemente das aflições. A promessa de Cristo para nós, a promessa bíblica de Cristo para nós, não é uma vida tranquila e sem dificuldades, mas a salvação. É o Evangelho que salva, é o Evangelho que restaura. E nós precisamos entender que a nossa verdadeira felicidade está em Cristo Jesus. A morte de Cristo no Calvário, ali está a nossa felicidade. Ainda que algo falte, Deus está conosco, o Senhor está conosco. E ouçam, meus irmãos, a igreja ou a religião, ela nunca é tão valiosa para alguém quanto em tempos de dificuldade. As pessoas procuram a Deus quando estão doentes. As pessoas procuram a Deus quando estão com problema no casamento, por exemplo. As pessoas procuram a Deus principalmente quando estão diante de algum familiar, amigo ou parente que morreu. As pessoas procuram a Deus. O verso 1 aqui, ele está afirmando para nós que Deus é o nosso lugar de refúgio. Deus é o nosso lugar de refúgio, onde nós estamos guardados e protegidos e seguros. E também afirma que Ele é a nossa força. Deus é a nossa força. Quem nunca aqui se sentiu fraco diante de alguma situação?
uma situação de adversidade. Quem nunca aqui? Ele é o socorro bem presente nas tribulações, meus irmãos. Há um Deus que eu e você podemos confiar, independentemente do que esteja acontecendo na sua vida. Ele é Deus, nós podemos confiar nele. Bom, e não há nada tão assombroso para nós do que um deslizamento de terra. Um missionário, um grande amigo meu, e um dos homens mais crentes que eu conheci na minha caminhada como cristão, ele é missionário na Índia e um dos coordenadores da CCI de Curitiba. Ele envia várias pessoas para a Índia. Uma dessas viagens de treinamento de pastores e líderes, ele viajou até o Nepal e, chegando lá, o Nepal foi acometido por vários dias de terremotos. E ele ajudou ali com outros irmãos a recolher os idosos, as pessoas que tinham dificuldade para andar, e levar para os abrigos. E depois desses 5 dias, quando ele já tinha levado todas essas pessoas, ele sentou na calçada de uma das casas e o chão não parava de tremer. Ele falou que nunca viu nada tão assombroso na vida dele, tão assustador. E ele pensou em gravar um vídeo. E ele falou assim: vou gravar um vídeo me despedindo da minha esposa e das minhas 2 filhas. E ele mandou esse vídeo para um amigo dele, falando assim: se algo acontecer comigo, por favor, mande esse vídeo para minha esposa e para as minhas filhas. E ele orava ali sentado na calçada durante dias, porque ele relata, isso aconteceu e depois ele escreveu um livro falando sobre isso. Ele relata nesse livro que ele nunca passou por algo tão assombroso na vida dele, algo tão pavoroso, tão tenebroso. E ele falou que ele ficou com medo de perder a vida dele, assustado nessa situação. Então ele envia esse vídeo para um amigo e ele disse que se ele não responder mais a ligação em alguns dias, é para o amigo enviar esse vídeo para a família. Agora imagine você abrindo a janela ou a porta do seu quarto, da sua casa, e você se deparando com uma situação dessas. Tudo ruiu em volta, só a sua casa ficou. Imagina isso. Imagine você. É isso que diz aqui no verso 2 e 3. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na fúria os montes estremeçam. Tremer, abalar e cambalear aqui no texto são alusões poéticas a terremotos. E espumejem aqui no verso 3 é uma ilustração de águas poderosamente emergentes e destrutivas, como aconteceu, por exemplo, em Mariana, em Minas Gerais, que a barragem rompeu e saiu varrendo várias pessoas, casas, carros. Na cabeça de um hebreu, lendo esse texto aqui, Saltério, o monte é um lugar seguro, firme. O autor aqui, ele está usando de uma situação hipotética para afirmar que, ainda que tudo desmorone e a sua maior segurança caia diante dos seus olhos, ainda que as catástrofes da natureza, como enchente ou qualquer outra coisa, elas não desgastarão as fortificações protetoras de Deus. E nós não temeremos, porque o Senhor Deus não nos abandona e Ele sempre socorre o seu povo em tempos de aflição. É isso que o texto está dizendo para nós. Segunda afirmação que eu gostaria de fazer, caminhando, é que em tempos de tribulação, a igreja de Cristo ela é regada com o rio da consolação da graça. Vamos ler o versículo 4 a 7. O texto diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado.
Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A água era um bem precioso na Palestina. E Jerusalém era uma das poucas cidades antigas que não foi construída às margens de um rio. Interessante essa afirmação, porque o rei Ezequias, nesse momento, ele olha aqui para os canais de água que sabiamente ele havia feito, ligando a fonte de Gion com o tanque de Siloé, e o autor do Salmo, ele olha para essa realidade e ele não enxerga aqui a provisão humana, mas a mão de Deus. E é interessante isso daqui. Nós estamos aqui diante de um grande contraste. Prestem bem atenção. O verso 3 nos diz que fora da cidade de Jerusalém, as águas tumultuam e espumejam. Porém, dentro da cidade, existe um rio. A figura de um rio é um lugar tranquilo. Rio não tem onda, né? Não tem onda. Rio é um lugar tranquilo. Isso não significa aqui, irmãos, que o cenário mudou. Senaqueribe ainda está com as tropas aqui instauradas ao redor de Jerusalém. Mas indica que algo interno mudou. Eu gostaria de trazer luz sobre essa afirmação que eu acabei de fazer, usando um texto. Abra sua Bíblia, por favor, e acompanhe comigo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Tá ligado? Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. O apóstolo Paulo vai dizer assim: por favor, dobre a atenção de vocês. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Uma leitura atenta sobre esse texto nos mostra aqui que existe aqui um cenário versus a condição do cristão que confia em Deus. Vamos ler novamente o texto? Então, aqui há uma condição externa e uma condição interna. O cenário versus a condição do crente que confia em Deus. Prestem bem atenção. Em tudo somos atribulados, externo, porém não angustiados, interno. Ficamos perplexos, externo, porém não desanimados, interno. Somos perseguidos, externo, porém não abandonados. Deus está conosco. Somos derrubados, externo, porém não destruídos, interno. Há um rio que flui, irmãos, onde as águas não agitam e não espumejam. Esse rio é símbolo da graça de Deus, e a condição do cristão precisa ser essa. Há um rio no Éden, haverá um rio na Nova Jerusalém. O mundo pode estar seco, e ele está seco, mas os discípulos de Jesus não, porque Deus é um rio para a nossa seca. É a providência agindo. E eis aqui o primeiro refrão no verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor de Jacó é o nosso refúgio. Eis aqui o primeiro refrão. Terceira afirmação que eu gostaria de fazer sobre esse texto é que o Senhor peleja pelos seus. Versos de 8 a 11. O texto diz assim:
Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Quebra os carros no fogo. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eufórico aqui pelo acontecimento, o salmista convida o povo para vir e ver, contemplar as obras do Senhor. Imagine vocês, 185 mil cadáveres às portas de Jerusalém. 185 mil cadáveres. O exército dos assírios era perverso, muito mais numeroso do que Jerusalém. É interessante aqui ressaltar que um dos participantes do exército Senaqueribe, nos braços direitos, vai dizer que o Deus dos outros povos estava dormindo enquanto eles atacavam. E por isso Senaqueribe obteve êxito aqui em vários ataques que ele fez a outros povos. O texto mostra para nós aqui, irmãos, que Deus não dorme. Ele está atento. Ele é Deus. Então aqui a euforia toma conta deles, até que eles convidam a todos. E eles vão dizer aqui no verso 8: venham contemplar as obras do Senhor. Venham contemplar as obras do Senhor. E no verso 9, Deus agora é quem fala através do salmista: aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus está falando aqui, aquietem-se. O salmista chama: venham ver 185 mil cadáveres. Olha o que Deus fez. Olha o que Ele fez. E Deus responde para o salmista: aquietem-se. Eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O que eu quiser fazer vai acontecer. Só quem tem livre-arbítrio é Deus. E o texto vai dizer para nós aqui: eu sou Deus. É como se Deus estivesse falando para o salmista aqui: eu tenho controle de todas as coisas na palma da minha mão. Sou eu que ponho fim à guerra. Para de lutar pensando que a vitória vem de você. Eu sou Deus. Sou eu que faço as coisas. Já caminhando aqui para a conclusão, uma frase de Martinho Lutero que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que traz uma luz muito grande sobre esse salmo. E ele vai dizer assim: quando os nossos dias se tornarem obscurecidos por nuvens negras e baixas, e quando as noites forem mais negras do que 1000 noites, lembremo-nos que no universo há um grande e benigno poder, que é capaz de abrir o caminho onde não há caminho, e de transformar o ontem sombrio num luminoso amanhã. Concluindo aqui, eu gostaria de fazer mais 3 afirmações. Conclusão que nós chegamos a partir do Salmo 46. E a primeira delas é que Deus habita no meio do seu povo, que é a igreja. Deus está no meio do seu povo, Ele está no meio da igreja. Deus não está fora da igreja, Ele está no meio do seu povo. Segunda afirmação que nós podemos fazer aqui é que Deus tem uma aliança com o seu povo. E essa aliança é renovada em Cristo. Existiu uma aliança no Antigo Testamento e ela é renovada agora em Cristo no Novo Testamento. Nós somos salvos pela aliança, pelo sangue de Cristo, vicário na cruz do Calvário, e é suficiente. Suficiente. Terceira afirmação que eu gostaria de fazer aqui é que Deus não abandona o seu povo. Ele está conosco, irmãos. Independentemente do que você esteja passando. São essas lições
que o salmista traz para nós nessa noite. E eu espero que, de fato, essa palavra possa alcançar o nosso coração. Vamos orar? Senhor, Salvador nosso, Deus onipotente, onipresente, nós confiamos no Senhor, Deus. Tudo que vimos, ouvimos, cantamos, queremos render a Ti, ó Deus, e a Ti somente toda a glória. Complete essa palavra em nossos corações. Nós possamos confiar no Senhor e saber que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, Senhor, e nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. Nos leva em segurança para casa, Deus. Nos dê uma noite tranquila. Oramos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz, Salvador nosso. Em nome de Jesus. Amém.